Hoje o tema é o texto que está lá em Portugal, mas que foi escrito aqui em terras brasileiras. Já descobriu qual é? 5, 4, 3, 2, 1. Qual é? A carta de Pero Vaz Caminha. Provavelmente você está aqui porque você quer saber mais sobre ela. E a gente tá junto, misturado, porque eu fui ler a carta porque eu queria saber sobre ela. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou a Milena Aquino e vamos falar sobre o documento que fundou o nosso país? Vem! Antes de tudo, quero te pedir, dá o like nesse vídeo. Já no início, sabe, gente, eu preciso para esse canal crescer, para as pessoas aparecerem aqui, eu preciso dessa sua ajuda, tá bom? Então, simbora. O livro de hoje é esse aqui, A Carta de Pero Vaz Caminha, de Silvio Castro, O Descobrimento do Brasil. Disclaimer grande, observação gigante. Eu li a carta neste livro, mas não vou falar deste livro. Ou seja, eu não vou fazer o meu processo que eu faço sempre aqui, de explicar um livro em 4 passos, porque eu vou falar sobre a carta em 4 passos. Este livro é a fonte de tudo. Se você quiser achar a carta hoje, a carta de Pero Vaz Caminha, você vai achar na internet. Mas eu preferi pegar um livro e ler. Gente, eu tô nesse processo forte de ler as coisas no papel, pegar meu texto, riscar. E eu não gosto de fazer isso, de ler na internet, de ler no computador, de ler no Kindle, não consigo. Então esse é meu disclaimer e eu não vou falar do livro. Dito isso, agora sim, vamos para a carta de Pero Vaz Caminha. Primeiro, eu tenho que dizer que ao ler essa carta, eu tive uma lembrança. E, gente do céu, sábio do céu, essa lembrança era do meu hábito de escrita. Eu sou natural do Recife, mas vim morar em Brasília. Quando eu cheguei aqui, eu escrevia. Eu escrevia para uma amiga lá em Recife. Então, começava o texto falando para ela o que estava acontecendo aqui na minha vida. E eu lembro de uma que eu escrevi que era aniversário dela, né? E eu falei parabéns, dei parabéns para ela pelo seu aniversário e continuei escrevendo sobre as coisas que aconteceram comigo aqui em Brasília. Muito bem, eu tive essa lembrança ao ler. Por que eu tive essa lembrança? Porque do jeito que a carta está escrita, você lembra mesmo dessa época que você escrevia a carta. Vamos falar agora então quem é o destinatário, quem é o emissor da carta. Quem é o emissor? Pedro Vaz Caminha. Quem é o destinatário? O rei de Portugal, Dom Manuel. Tô aqui brincando com o cachorrinho. Meu cachorrinho quer participar do nosso vídeo, mas vamos voltar. Seguinte, o escritor da carta, o escrivão, ele relatou o que ele tinha diante dele num processo de 7 dias. Ele dá a data de início do relato e a data de final do relato. A minha, gente, ele fala das pessoas nesse relato também. Então ele faz uma narração de eventos. E essa narração tem pessoas e fatos, imagens, gestos, procedimentos. E qual é o objetivo da carta? O objetivo da carta é informar ao rei de Portugal o que estava acontecendo nesse encontro de portugueses com pessoas que já viviam aqui nas terras brasileiras. Então, brasileiros. A carta tinha 7 páginas. O texto de Silvio Castro diz que a carta é de leitura simples. Eu não consegui
fazer essa leitura simples. É um texto escrito em português de Portugal, então eu não consegui fazer. Ele tem a transcrição em português, isso me ajudou. Eu vou deixar abaixo na descrição o link do livro do Silvio Castro e também vou deixar o link do texto em português de Portugal, em português do Brasil também, que foi o que eu descobri do endereço atual da carta. E é a Torre de Tombo, que eu aprendi com o Silvio Castro também, que é o local em Portugal onde a carta está, que eles colocam esse texto dessas duas formas, português de Portugal e português do Brasil, você pode ir lá conferir. Descobri também, gente, durante essa minha leitura, que a carta, ela ficou desaparecida por um tempo, em sigilo, e depois ela ressurgiu. E está lá guardada em Portugal, em Lisboa, na Torre do Tombo. Eu achava que esse documento era público desde sempre, mas não era. Tem um responsável por isso, por trazer essa publicação à tona. O nome dele é Manuel Alves de Casal, então é graças a ele que a gente tem essa publicação. Agora vamos ao texto da carta em si, com alguns pontos, 4 que eu separei, de destaques, ao meu ver. E eu vou dizer por que destaques. Porque eu não sabia dessas coisas. Eu não sabia. É como se eu tivesse um documento sobre mim e não fosse ler o documento. Minha mãe disse que eu tenho um profundo interesse pelas coisas da minha família, né? O que acontecia com a minha família antes. Isso é verdade, eu tenho. E aí agora eu faço um paralelo. Como é que eu não sabia sobre essas coisas que eu vou falar para vocês, se é da minha própria vida? Então eu, na altura dos meus 46 anos, eu tive esse interesse e vim compartilhar aqui com vocês, tá? Vou falar coisas que eu não sabia da carta e que eu encontrei nela, fazendo a leitura deste livro aqui que a contém. Primeira coisa sobre a carta que eu acho muito, muito importante e que eu não sabia, a carta fala de 2 grupos distintos, um povo de lá e um povo de cá, que se encontram. Este povo de lá está dividido, ou seja, o navio era composto por muitas pessoas e essas pessoas estavam divididas em grupos. Esses portugueses estavam divididos em grupos com funções específicas, com ações específicas. Gente, isso é a virtude da ordem. A virtude da ordem estava desde o início da nossa vida. A ordem e progresso está na bandeira, é um lema colocado lá no Brasil. Gente, que maravilha, mas já estava antes. Então, o grupo dos portugueses, a divisão deles existia e eu trago em destaque dentro deste grupo o grupo dos religiosos presentes na embarcação. Eu não sabia disso com a riqueza de detalhes que a carta traz e eu te convoco a ler. Porque na minha escolarização, o que eu ouvi era muito pouco sobre a carta e o que eu ouvi era o relato dos acontecimentos aqui na nossa terra, que era como que se esse grupo forçasse as coisas. Ou seja, forçasse o ritual religioso aos nossos primeiros habitantes. Mas não é. Porque quem já vem com essa estrutura de ordem na sua vida, na sua cabeça, não impõe nada a ninguém. Ele apresenta. E pelo relato do que houve, que eu li na carta, a proposta de Caminha, ao descrever a ação desse grupo de religiosos, que é a missa, as pessoas aqui
vão voluntariamente, deixam os seus artigos ao chão, participam e não vi nada de grupo sendo forçado. Não vi. Outra coisa que eu só descobri na leitura era o contato amistoso. Desde o início, houve um contato amistoso entre os grupos. Ele foi processual, gradativo. Houve momento em que o povo estava rindo, sabe? Era um momento de apreensão, mas tinha momento de risadas também. Eu tinha ideia na cabeça que era uma coisa assim, tensa, guerra, briga, porrada. Como eu falei lá, o primeiro tópico sobre a missa, as pessoas todas participavam voluntariamente. E esse outro tópico aqui é que havia, ainda que sem comunicação eficiente, tinha esse ambiente de alegria, de brincadeira. Está escrito na carta. É precisamente o texto que um dos integrantes portugueses percebe a boca de um dos índios que tem uma coisa diferente, né? E eles sorriem. E tá tudo bem. É um momento de brincadeira. Eu vou ler o texto. Em seguida, o capitão foi subindo ao longo do rio, que corre sempre próximo à praia. E ali esperou por um velho que trazia na mão um tronco de jangada. O velho falou enquanto o capitão estava com ele diante de todos nós, mas ninguém o entendia e nem ele a nós. Por mais pergunta que lhe fizéssemos com respeito ao ouro, porque desejavam saber se o havia na terra. Trazia este velho o lábio inferior tão furado que cabia pelo buraco um grande dedo polegar e trazia metido no buraco uma pedra verde, de pouco valor, que fechava por fora aquele buraco. O capitão lhe a fez tirar, e ele, não sei que diabos falava, e ia com ela para a boca do capitão, para lhe metê-la. Rimos todos, por um pouco, por este episódio. E então, enfadou-se o capitão e deixou. Gente, era um ambiente. Pensa, Pedro Álvares Cabral. O índio saía com a pedra para botar na boca dele. Gente, uai, a gente ia rir. Perceba, é um momento de riso entre os participantes que eu não sabia e que a gente precisa viver e identificar essas coisas no texto. Porque na minha cabeça era tudo briga, porrada, flechada. Não é, não é. Um ambiente de ordem tem alegria, tem brincadeira. Também descobri uma coisa que achei muito interessante. É que o poderoso Pedro Álvares Cabral, ele fez uma votação entre os presentes para tomar uma decisão. De princípio, eu achei isso muito, muito estranho. Plebiscito, votação. O cara é o poderoso para decidir, ele fala, sim, vamos votar sobre este assunto. Eu achei isso estranho. Mas aconteceu na carta e eu não sabia disso. E, gente, quero dizer para vocês que tem outra coisa que eu não sabia. Que Caminha, ele falava sobre o psicológico do povo que estava aqui. Ele falava sobre questões de postura psicológica que ele percebia dos integrantes da nossa terra. Eu não fazia ideia disso. E eu quero ler esse texto para vocês, gente, pelo amor de Deus, é necessário. O parágrafo anterior a esse que eu vou ler está sendo falado sobre a cruz, né? Que foi levantada pelos portugueses aqui. E aí Caminha escreve: parece-me, gente de tal inocência, que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos.
visto que não tem nenhuma crença segundo as aparências. Veja, a ideia aqui, antes era, os portugueses viram a cruz, se ajoelharam, beijaram e faziam aceno para que os outros fizessem também. E eles fizeram. E caminha, pega e analisa esse momento. Esse aspecto dos índios irem voluntariamente, com inocência, tal que era captada pelo olhar de Caminha. Termina-se dizendo, gente, que ver essa carta, ler essa carta, sobretudo esses aspectos da religião, da vida de fé que eu encontrei, é ver o quanto a direção de Deus para nos pegar existiu. Ah, mas era a religião deles. Sim, era a religião deles e graças a Deus por essa religião que nos alcançou. E ver que isso foi feito de uma forma não abrupta, não forçada, mas em ordem, foi lindo. Foi lindo conhecer isso. E agora me diz você, dessas coisas que eu falei que eu não sabia e que acontecia, qual delas você também não sabia? Qual desses relatos que eu fiz aqui, que eu li na carta, você também não sabia? Eu tenho certeza que tem algum. Conta aí pra mim, gente, eu vou gostar de saber. E pra gente finalizar aqui essa minha abordagem da carta de Pedro Vaz Caminha escrita nesse livro aqui, eu quero falar com vocês uma coisa. Eu quero que cada vez mais pessoas leiam este documento que fundou a nossa nação. E se você está aqui até o final desse vídeo, eu quero pedir sua ajuda. Manda esse vídeo para alguém que você já conversou sobre a carta de Pedro Vaz Caminha. Manda para ele, manda para ela. Sabe, quando a gente faz isso, a gente está fazendo obras de misericórdia. A gente está ajudando alguém a conhecer algo que ele ignora. Manda esse vídeo para ele, manda esse vídeo para ela. E, claro, e principalmente, não fique nas minhas palavras. Não fique com o resumo que eu fiz da carta para você. Está acessível. É o documento que nos inicia no mundo. Por que não ler? Lembra de mim quando eu falei no início que eu gosto de saber a minha história? E agora, gente, eu li, eu descobri com os meus olhos, sem professor algum, a história da minha nação, do meu país. E eu te indico que faça isso também. Sabe, este vídeo foi um patrocínio da Imersão Cruz, que é o momento que eu viro o caminho daquelas pessoas que querem escrever suas histórias, mas não conseguem. É isso mesmo que você ouviu no link aí na descrição. Você vai saber como isso acontece. Se você quer escrever sua história, se você quer seu texto num papel, igual a carta de Pedro Vaz Caminha, que tem até hoje, se inscreve nessa imersão. Eu vou te ajudar nisso. Fique bem, eu tô bem. Até o próximo vídeo desse canal.